Muito boa tarde, muito bem-vinda aqui a mais um direto, a mais umas conversas do Bani. Confesso que já estava com saudade de estar aqui convosco. Vamos entrar aqui neste tema. Este tema, eu já tenho as lives todas definidas de tema e de conteúdo para o resto do ano. Tudo tem uma lógica, tudo tem um enraizamento cada vez mais profundo daquilo que eu quero trabalhar, sobretudo para ajudar mulheres aí desse lado, se calhar como tu que estás aqui já em direto a assistir, ou que vais ver em diferido, que uma das coisas que eu estou a sentir muito e cada vez mais sinto, é que ao virarmos muito para as, inteligências artificiais, há um conteúdo que está muito superficial. Eu acho cada vez mais superficial. E isso vem nos facilitar, esse género de apoio é muito bom, eu própria também uso, é um facilitador, mesmo para quebrar o tempo, para ajudar a fazer coisas que eram mais demoradas, muito mais rapidamente fazê-las, mas o que eu sinto é que tudo o que seja desta conexão, desta parte que é preciso enraizar, que é preciso falar não pela rama, só por a imagem ou estética, eu acho que está tudo muito superficial. E o que eu sinto é que as mulheres que falam comigo acabam por sentir-se meio perdidas, porque há muito conteúdo, e ainda bem, somos muitas aqui a falar disso, é sinal que há muita gente a precisar do trabalho que nós apresentamos, mas o que eu sinto é que é tudo muito pela rama e não vai ao fundo da questão, ao enraizamento, àquilo que é necessário. Porque o passar pela rama é muito bom e nós achamos sempre que é por a parte estética ou de fora que se começa, ajuda, é importante e é fundamental que se faça isso, mas não é de todo o mais importante na equação, porque senão não teríamos, ou eu não teria clientes espetaculares, bonitas, com muito bom gosto, a sentirem-se completamente desconectadas. E isto serve para ti, se tu estás a ver e achas que há qualquer coisa errada em ti e não percebes o porquê, é porque o que é feito de forma muito abrangente, claro que estes conteúdos assim também são de forma um pouquinho mais abrangente, mas o que é certo é que cada pessoa é um indivíduo único e essa parte de ser único engloba várias coisas e é importante que tu percebas que tu tens o teu tempo, tu tens o teu timing, mas é importante também um autoconhecimento da tua parte. Se tiveres alguém que te ajuda a fazer esse mergulhar, que muitas de nós, até eu ao início precisei disso, mergulhar numa direção para perceber quem tu és, o que é que faz sentido para ti agora, e às vezes estamos à espera de coisas megalómanas, mudanças muito grandes e, no entanto, são pequenas mudanças. Então, fevereiro é o mês considerado do amor. Eu espero que seja também muito do amor próprio. E há uma das coisas, numa das aulas que eu dei uma vez como convidada, há mais de um ano, que eu dei esta aula para pessoas obesas, para mulheres com muita dificuldade em emagrecer, com uma autoestima muito, muito em baixo. Eu perguntava-lhes que quem é que não gostava de ouvir um "eu amo-te", não é? Acho que toda a gente gosta. E então pessoas que estão mais inseguras ainda parece que sabe melhor, como se estivessem muito dependentes ou carentes quase dessa atenção ou dessa validação. Mas depois perguntei a essas mesmas mulheres quantas delas diziam ao espelho: "Eu amo-me", porque às vezes colocamos em fatores exteriores a nós a possibilidade ou a validação para aquilo que nós temos de sentir connosco, ou seja, quando tudo acontecer à nossa volta, tudo mudar, e eu brinco às vezes aqui, quando os astros se alinharem, é que eu vou fazer, eu vou ser, e não deve ser assim. Isso ajuda, é como mudar o guarda-roupa, vestir as peças que nos valorizam, isso tudo é muito importante, mas é importante e, sobretudo, perceberes a raiz que está por baixo, quem tu és. O que é que tu estás aí? E então este autoestima, este amor próprio é muito, muito, muito importante começar, porque os outros e todo o resto é um acréscimo daquilo que tu já tens de ser aí por dentro. Portanto, não te diminuas para caber no espaço nem no mundo de ninguém. Cabe no teu próprio espaço, com a dimensão que tu tenhas que ocupar e fazer, e o resto é um crescimento.
e a maioria deste crescimento é muito emocional. Então, sem mais demoras, e quem for ver em diferido pode pôr para a frente, quem estiver aqui a ver em direto, muito obrigada e pode, comentar e dar aqui um olá também, para ficar aqui um pouquinho mais interativo. Então vou fazer aqui a minha partilha de ecrã, penso que estão a ver bem, e eu vou já eu de vez em quando vou interrompendo aqui, hum, a partilha, para ver se depois há aqui comentários, está bem? Vou deixar de ver um pouquinho vocês. Então vamos aqui para falar aqui da feminilidade e daquilo que muitas vezes nós vamos apagando, aquilo que temos mesmo vontade de fazer, aquilo que sentimos, que verdadeiramente sentimos e que vamos tentando esconder. E ao longo da vida vamos tentando esconder muito mais, porque a forma como lidamos aos 20 não é igual à forma como lidamos aos 40 ou aos 50, porque enquanto vamos ganhando, hum, com as idades mais velhas, não é, vamos ganhando outra maturidade e postura, e às vezes já não ligamos a determinadas coisas, ou não queremos já fazer alguns fretes, não é? Já vamos filtrando algumas coisas, mas por outro lado também traz inseguranças, porquê? Porque já não é o mesmo corpo, e quando isto acontece é porque estamos muito focados para a parte exterior. Eu trago aqui uma imagem e uma frase que, se fores ouvir isto em podcast, não estás a assistir às imagens, mas esconder o que sentes não te protege. Mas muitas vezes é isso que fazemos, só te afasta de ti. Eu trago aqui esta imagem da Winnie, que ela tem vitiligo. Acham que foi fácil o início da vida dela saber que era uma miúda completamente diferente e ela sofreu imenso bullying também pela ignorância, porque pensavam que isto se pegava pelo contacto, em que os pais das outras crianças não deixavam brincarem com ela, com medo que se pegasse. Que tipo de pessoa é que cresce, não é? Com um registro assim, por norma revoltada, não é? E ela aqui está muito bem resolvida, ela é modelo e muito bem conceituada e a Desigual pegou nela, foi o início da carreira dela como modelo, foi na Desigual, mas acham que foi fácil? Não foi. E eu convido-vos a ver a entrevista que ela deu, o testemunho que ela deu, porque ela foi muito revoltada e chegou a fazer bullying com outras pessoas mais tarde, como forma de vingança ou de se sentir superior. E nós, quando estamos mal, quando nós não estamos bem connosco, nós atacamos, nós magoamos quem está à nossa volta e a nós também, porque depois acabamos por nos decepcionar connosco. Ó Sofia, mas o que é que isso tem a ver com a parte exterior ou a parte da roupa ou como eu me sinto bem ou não sinto? Tem tudo a ver. Acham que esta mulher que aparece aqui, está bem que ela está arranjada, está isso tudo, mas é ela. E nós assumir aquilo que somos, quer com o nosso lado sombra, não é? Os nossos lados mais negros, mais negativo, há determinadas posturas que nós não gostamos tanto em nós, ou pormenores físicos que não gostamos tanto em nós, neste caso a Winnie, ao início ela até disse que a mãe dela, para a proteger, não era que a mãe tivesse problemas, mas achava que estava a fazer uma coisa boa para ela, maquilhava-lhe o corpo com base para não se notar as manchas. Mas isso fez com que ela sempre se escondesse, em que na cabeça dela então aquilo era mau, o que ela tinha era mau, porque não houve uma normalização sequer em casa. A mãe estava a fazer o melhor que achava que era, e não era por mal, mas o que é certo, ela começou a crescer de uma forma descontextualizada do corpo. Eu não quero este corpo não quero, não é meu, eu não quero isto. Então, crescer nesta dissociação, que poderá estar a acontecer contigo, tu estares dissociada, estar desconectada, que é o que eu costumo usar mais aqui, e podes estar a sentir isso. E não tem de ser algo visível aqui como a Winnie, é mesmo tu sentires que na fase em que tu estás da tua vida, há algo que já não está a bater certo. Aquela pessoa que tu és já não está de acordo com aquilo que tu estás a vestir e tu olhas e dizes: "Falta ali qualquer coisa". E não estou a dizer que não estás bem vestida. As clientes que falam comigo não estão a parecer que estão ali todas, mal vestidas, pelo contrário, têm bom gosto, escolhem peças bonitas, mas escolhem por escolher, escolhem por comprar, comprar por comprar.
não com uma intenção por trás, não algo que reflita realmente aquilo que sentem e que são. Então o que é que acontece depois dos 40, 50, 60, 70? Isto é até onde a gente quer, mas habitualmente eu falo para mulheres 40 a mais, porque é na fase dos 40. Dizem que a fase dos 50 ainda vai ser pior, mas é uma das coisas que eu já partilhei com algumas mulheres que têm mais de 40 anos, não é? E eu digo assim: "Epá, depois dos 40 não é que me tenha batido aqui alguma coisa, não foi o 'ai meu Deus, quem sou eu?', não tive assim nenhuma crise existencial, mas houve coisas que eu já não me apetece muito fazer ou estar com conversas assim de chacha, estão a perceber? Há coisas que eu antes até tinha muita paciência para estar ali a escutar, mas agora já não. Se calhar porque eu sinto que o tempo está a andar muito rápido, mas há coisas que eu parece que já não faz muito sentido. E nós também termos a coragem de dizer não, de selecionar quem queremos que esteja ao nosso lado, acham que isso não vai determinar também a pessoa que vamos construindo em nós e o que os outros e quem se aproxima dos outros também vai estando mais alinhado connosco. Quando nós dizemos, mesmo no trabalho e questões profissionais, quando nós mostramos um pouco como somos, o nosso perfil, o nosso caráter, mesmo que tenha coisas que a gente diga assim: "Epá, ela é bruta", mas vocês só vocês já tiveram aqueles professores que diziam assim: "Epá, super exigente, fogo, pá, nem facilitava assim um bocadinho", mas opá, a pessoa é espetacular, o homem ou a mulher é espetacular, pá, adoro aquele professor, sei que exige, mas é espetacular. Porquê? Ele é exigente, não está lá para agradar, mas fora da aula é uma pessoa espetacular. Por exemplo, nós respeitamos quem é assim, quem mostra que é assim. No teu trabalho, tu também vais ser muito valorizada e se fores uma empresária, empreendedora, se estiveres, a dar os primeiros passos também aqui, por exemplo, no online ou no físico, no contexto offline, tu és a cara da empresa, tu és a cara do teu negócio. Tens que mostrar tudo? Claro que não tens, não é? Não vais estar aqui a mostrar a tua vida privada se não fizer sentido. Mas o que é certo é aquilo que tu decides mostrar deve ser verdadeiro. Aquilo que tu decides partilhar deve ser genuíno e deve ter como base aquilo que tu dizes ser aquilo também que tu fazes. Aquilo que eu digo muitas vezes aqui ou que eu aplico com clientes, eu precisei de fazer esse processo também. Demorei muito tempo, demorei porque não tinha ninguém para me dizer o que é que havia de fazer, mas tive pessoas que me alertaram que algo não estava bem e aí foram caindo fichas dentro de mim. E então o que é que acontece aqui depois dos 40, 50 ou 60? Aquilo que eu vou vendo é que a maioria das mulheres, grande parte das mulheres que vêm ter comigo, não é? Evitam roupas mais femininas, algumas delas até têm receio de não ser levadas a sério. Evitar cores mais marcantes, começam a jogar ali mais pelo seguro. Epá, isto se calhar já não me parece, se calhar já não cai bem, não é? Aquela coisa de, pá, passei ali agora dos 45, às vezes aos 50, ou já se houve algum comentário, e então a pessoa começa a esconder, espera lá, há ali um sinal vermelho, deixa-me pôr, deixo de fazer aquilo que eu fazia. O problema não é deixar de fazer, se tu achares que para ti já não faz sentido, é eu deixar de fazer por aquilo que os outros estão a pensar ou a comentar, ou eu julgo que os outros estão a fazer isso, porque muitas vezes é o que passa aqui dentro. Evitar decotes quando tu os usavas e gostavas, deixar de usar saltos quando tu gostavas e faziam sentido. Ah, Sofia, eu habituei-me aos rasos. Eu salto alto já deixei. Há mulheres que depois de ter os filhos dizem-me assim: "Ó Sofia, eu deixei de usar salto alto, eu habituei-me tanto à sapatilha", e eu: "Ótimo, mas há sapatilha de correr, muito desportiva, e há sapatilhas mais bonitas para se usar, até com uma toalete, por exemplo. Ou se tu sentiste bem com um sapato de cunha ou até algo rasteiro, mas com ar mais bonito, cuidado, elegante, brilhoso.
E aí é que é preciso tu começares a perceber e adaptar o que faz sentido também para o teu dia a dia, mas sempre, sempre com o teu perfil alinhado a ti. E suavizar a presença, começar a esbater, a não chamar assim tanta atenção. É uma das coisas que eu tenho sentido de quem vem falando comigo. E à medida que tu vais começando a fazer isto, pensa comigo, tu vais estar a reforçar a tua autoestima ou vais começar a ficar cada vez mais insegura cada vez que dás passos atrás? Claro que vais ganhar mais inseguranças, vais ter sempre mais medo de arriscar em novas coisas, ou se já tiveres essa vontade aí dentro, vais tentando apagar essa vozinha interior e muitas vezes começas até a deixar de emitir as tuas opiniões quando são, por exemplo, de confronto com alguma outra opinião que está em cima da mesa. Então, se uma pessoa aos 40, 50, 60 começa a poder ter algumas inseguranças, mas também a começar a filtrar também outras coisas, então depois dos 100, como é que seria? O que é que nos tornaríamos? Em cima de um sofá, a ver televisão e paradas para a vida e a morrer para a vida? O que eu quero dizer é que tudo aquilo que fazemos, todas as ações que tu decidas fazer na tua vida, vão determinar todo o final e todo o processo da tua história. És tu sempre que decides, e estás sempre nas tuas mãos, o poder decidir como é que tu queres viver a tua vida. E tu podes ser como esta mulher, que eu acho que é incrível e eu trago-a tantas vezes aqui para nós. Esta é completamente disruptiva, que é a Iris. A Iris, se eu não estou enganada, ela chegou a fazer 103 anos. O falecimento dela não foi assim há muito tempo. E, no entanto, foi uma pessoa que viveu, soube viver, soube saborear. Vamos vestir assim. Eu não. Não é o meu estilo nem o meu perfil. Não sei o dia da manhã. Pode ser que a partir do shape me dê para isto, não é? Mas a Iris sempre foi uma mulher que mostrou aquilo que era. E não foi a partir dos 50, 60, 70, 80 ou 90 que disse assim: ai, a sociedade, o que é que vai pensar de eu vestir amarelo fluorescente ou colares gigantescos ou óculos disruptivos ou os meus acessórios XPTO. Ela não pensou, ela permitiu-se ser quem ela era. E isto é também amor próprio. Eu, quando digo olhar para dentro, não estou a dizer ser egocêntrica ou esquecer os outros todos. Não tem a ver com isso. Estou a dizer é o contrário, é que há muita gente que passa a vida a pensar nos outros todos e esquecem-se deles mesmos. Aqui o objetivo é equilíbrio. E é num equilíbrio que é importante. É 5 minutos por dia, é 10 minutos, é enquanto tomas banho, é enquanto tu fazes a tua viagem de carro e reforças aí dentro da tua cabeça o que é que queres fazer de especial, ou oferecer-te alguma coisa, por exemplo, a ti própria, de repente, sem motivo, sem nada, só para dizer que, epá, tive a coragem de fazer alguma coisa que eu saí mesmo da zona de conforto. Às vezes é um pouco isso. Eu partilhava há pouco tempo, vou só aqui, fazer uma coisa, eu partilhava há pouco tempo, foi a semana passada, e também partilhei isto no story, que uma ela, foi uma cliente, ela depois passou a ser cliente, mas quando isto aconteceu ela não era cliente. Ela fez várias coisas, workshops comigo e tudo, e houve uma altura que ela depois teve direito, ela comprou um desafio, depois teve direito a uma sessão comigo. E para ela o desafio e e a magia dela, o que ela disse que para ela foi extraordinário, foi ela estar-me a dizer que: "Sofia, eu passei de usar brincos pequeninos", porque ela só usava, assim, brinquinhos muito discretos, e ela dizia que adorava os meus brincos, porque eu tinha na altura não eram estes brincos que eu estava quando falei com ela, mas era mais ou menos deste comprimento. A dizer: "Sofia, eu adoro os seus brincos, adoro as mulheres que usam esses brincos". E eu perguntei-lhe o porquê dela não usar. E depois aí foi um trabalho mais profundo que ela própria foi percebendo determinados motivos que nem sequer imaginava que existiam. Só que a gente engola aquelas cassetes, vamos ao piloto automático e não pensamos, que foi também me aconteceu, não é? Não com brincos, mas com as calças.
E o que é certo é que no final, quando ela depois fez entrou no desafio também, e ela no final, para ela, o lançar os foguetes e o que e a transformação para ela e o sair do registro dela foi ela ter conseguido usar uns brincos um bocadinho mais compridos do que ela alguma vez tinha usado. Outras pessoas dizem: "O quê? É só isso?" Para ela foi mágico. Para ti, pode ser a coisa mais simples, pode ser a coisa do: "Olha, vou deixar de pintar o cabelo e vou assumir os meus brancos, mas fazer assim um corte super giro que funcione." Ou, pelo contrário, vou pintar pela primeira vez o meu cabelo porque sinto que eu acho que vai fazer uma transformação da minha imagem. Ok, mas tem de ser com consciência e não te focar só para o exterior. Isso pode ser uma vitamina que tu estejas a precisar, mas depois questiona-te o porquê e segue com mais propósito a entrada para: "Agora fiz isto, o que é que vou fazer a seguir?" Nunca percas este entusiasmo por ti mesma e por te autodescobrires como mulher. E isso é fundamental. Então vou aqui novamente adicionar aqui ao palco para tu veres aqui, aqui a Iris. Qual é o problema? Não é a idade. E aqui já percebemos, não é? Depois de 103 anos, pode-se tudo. Não é a idade. É o assumir que te tornas visível, que tu és vista. Mesmo que tenham opinião de ti, que toda a gente vai ter opinião de ti. Se mesmo que digas as tuas opiniões, sejas uma pessoa mais confrontativa ou não, que seja o que for, tu tens de assumir que vais ser visível. E se tiveres de quebrar padrões, porque há muitos padrões muitas vezes e sabotadores contigo, não tem problema nenhum. E é isto que vai estar em jogo. É tu permaneceres apagada e ires, ao longo do tempo, esbatendo a vitalidade que tu tinhas aí dentro, ou assumes sem medo, sem preconceito, sem problemas de quem quiser goste, quem não quiser não goste. Não estou a dizer deixar de ser respeitosa para os outros. Estou a dizer, aquilo que faz sentido para ti, mesmo que sejam as coisas mais simples, e tornaste visível. Tu vais assumir. Há coisas que acarretam lados bons e lados menos bons, vais sofrer, vais passar despercebida, mas também vais-te apagar e vais te sentir completamente desconecta do espelho, ou então vais assumir que podes ouvir coisas que não gostas, nem sempre gostas, não tem a ver tanto contigo, mas se calhar com o confronto que aquela pessoa está a sentir que tu possas estar a fazer, não é? Se calhar a pessoa até queria também ter essa coragem, não tem, e tu estás ali a dizer: "Nós podemos fazê-lo, tu só não fazes que queres", não é? E isso às vezes é um murro para muitas outras pessoas, e então vão-te também poder deitar abaixo, vão-te dizer se calhar coisas que não queres, mas sentes que és tu, sentes que és tu. E é isso que tu vais ter de posicionar e perceber se queres ou não. Então quais são os sabotadores aqui? E aqui existe muito. Eu estive a ler um livro, no mês passado, que achei muito interessante, que é a Jornada da Heroína, e fala muito desta profundidade de mergulhar a fundo e sobretudo da desconexão com a feminilidade. Mas Carl Jung também fala muito disto, dos arquétipos e de quem nos tornamos também. E há aqui uma coisa que nós vamos mascarando muito. Nós mulheres, nós que temos um negócio, nós mascaramos-nos muito atrás da mulher profissional e sempre impecável e aceitável. Mas o que é certo é que nós, se formos olhar para trás e para muitos séculos atrás e olhar bem a nível histórico, nós nascemos e crescemos e vamos sendo enraizados com muito a parte do género, de o que é que uma mulher aceitável deve ser. Então há uma luta, muitas vezes interna, do que é que se espera de nós, do que é que se espera da mulher e daquilo que nós realmente estamos aqui a sufocar, que queremos ser. Então há aqui esta luta interna. E este arquétipo do aceitável, muitas vezes também está aí como teu sabotador de linha vermelha de não fazeres alguma coisa ou de não arriscares. Que pode ser aqui, ou ser discreta, não,
toma lá, estás aqui a passar um limite. Mas és tu própria a colocares isto, não é outra pessoa, és tu. Estes são os nossos sabotadores internos. É controlada, nem não oscilar, é ali a moderada, não chamar a atenção, deve ser simpática com todos, mas não ser demais, porque senão já está ali a puxar ali um lado, se calhar, de provocadora. Não deve ter convicções fortes, tudo o que choca com outras pessoas é complexo, é dedicado aos outros, tem de priorizar sempre os outros, dizer que não fica-lhe muito mal, tem de estar sempre disponível, é muito profissional, mas não pode ser muito exigente, reivindicativa, não pode ser isso tudo, mas tem de trabalhar o dobro para mostrar as suas competências. E, e as mulheres fazem quase sem questionar isto, porque parece estar muito inerente. Se a mulher não sabe cozinhar, é criticada, só porque não lhe apetece. E um homem não é. Pronto. E estamos a falar nos dias de hoje, não estamos a falar daqueles senhores que iam para a terra, iam sair e a mulher ficava em casa a cuidar dos filhos. Estamos a falar de outra geração, estamos a falar da geração atual, em que os dois trabalham. E uma é criticada por a mesma razão e o outro não é, por exemplo. Ou ao contrário, uma mulher cuida-se, um homem cuida-se, também é muitas vezes rotulado. Mas aqui, falar da mulher, isto acontece muito, às vezes, e estas críticas acontecem muito, por exemplo, em mulheres que vemos na televisão, são muito criticadas, porque há aqui depois às vezes o confundir as coisas, há a crítica pela profissional e pela postura que ela tem como profissional, e há um ataque às vezes, muitas vezes direto, à pessoa em si, e a pessoa se calhar nem é aquilo que está ali a transparecer ou a ter de fazer por ser profissional. E houve coisas que um homem se calhar nunca tinha ouvido, ou nunca ouviria. E então, qual é aqui a sombra da feminilidade, e quando é que isto começa a surgir? Muitas vezes, quando é aqui a linha vermelha, e que algumas mulheres também me falaram disto. A sensualidade ser confundida com a vulgaridade, às vezes perguntam-me isto, que: "Ó Sofia, como é que eu posso usar rendas, decotes, eu gosto de rachas, mas eu não quero parecer vulgar". Claro que há ali às vezes uma linha tênue, mas tudo tem a ver também com a tua postura. O prazer é confundido com o egoísmo, não é? Tu quando dizes e pensas em ti e queres ter o prazer para ti, acaba por se confundir muito com o egoísmo e tu, por causa disso, acabas por então, esquece o prazer, e a presença é confundida com a arrogância, que é o que eu costumo dizer, que às vezes, por exemplo, quer se goste, quer não goste, vou dar aqui um exemplo que acaba por ser, se calhar, a pessoa mais controversa, assim, da comunicação social, que é a Cristina Ferreira. Há pessoas que amam, outras odeiam completamente. Alguma vez privaram com ela? Não, nunca privaram. Mas já têm as suas relações e disseram tudo e mais alguma coisa acerca dela. Que ela é assim ou não, não sei. Mas o que é certo é que, às vezes, a mulher passa isto, mas um homem não passa. E está tudo bem, e tu tens de assumir e acabar por perceber que isto vai poder acontecer. Agora, estás preparada para isso? E essa preparação não é só filtro por fora ou pores uma capa por cima, porque senão vais sofrer para casa e vais chorar para casa. É importante tu, nas tuas raízes, nas tuas bases, saber isto é um ataque a mim, mas não é propriamente a mim, é aquilo que eu estou a representar. E essas bases precisam de ser sólidas, porque senão é como a tempestade, leva tudo. Digam-me aí se está a fazer sentido. Há aí vozes internas tuas e estas vozes acabam por a reforçar um pouco isto, é, já não tens idade, não exageres, não é? Tu estás a fazer uma coisa, não exageres, se calhar já estás a exagerar. Ser discreta, é mais seguro. Isto às vezes vê-se quando tu optas por peças neutras, começas o teu armário ser o seguro, porque já começas ali a ter alguma segurança ali um bocadinho fragilizada, por exemplo, ou então dizes: "Ai, eu não preciso nada disto, ó, eu até tinha vontade de me inscrever naquela coisa que eu acho que estou mesmo a precisar, ou naquela mentoria, ou fazer aquele curso", não, deixa estar, agora vais fazer isso. Ainda por cima lá em casa estão a dizer: "Agora vais fazer isso", já tens a agenda tão cheia
ainda vais-te ocupar menos aqui ou valorizar menos a tua família. Como se uma coisa tivesse detrimento da outra. Se eu estou feliz, à minha volta os outros não vão também estar felizes. Se eu ficar frustrada, os outros vão ficar bem. Ou eu vou estar bem com os outros. Não, só se eu for fingir que estou bem, porque eu estar bem não estou. E muitas vezes esquecemos disto. E não tem de ser assim. E nem deve ser assim. Vou só tirar aqui um bocadinho o meu, eu vou ver aqui no instantinho então aqui as vossas mensagens, porque há aqui mensagens que eu só consigo ver quando eu tiro aqui o partilhar do ecrã. Esperem só um bocadinho. Então, aqui os comentários. Está aqui a Susana a dizer, faz todo o sentido. Eu tenho aqui alguém mais de 50 anos. A Sofia, olá Sofia. Tenho 50 e é exatamente assim, muita coisa deixou de fazer sentido. É engraçado, a maioria das pessoas, e obrigada Sofia pelo teu comentário, a maioria das pessoas diz que aos 50 há ali qualquer coisa que muda mais do que aos 40. E acredito que sim, também depende da fase e a maturidade de cada pessoa e também do nosso núcleo. A única coisa que deixei foi as mini saias, também vou falar disso aqui, mas porque estou mais na fadinha, eu não me sinto bem se forem muito curtas. Sofia, isso é um excelente, excelente comentário. Porque uma coisa, e eu no atendimento ao público, ia fazer peças de roupa também, mas quando vendia numa loja, sobretudo roupa de cerimónia, hum, eu notava isso, e às vezes quando as clientes eram já contínuas e recorrentes, e é engraçado ver depois o processo ao longo de alguns anos, há esta diferenciação. Eu gosto, vamos pegar no exemplo que a Sofia aqui deu, mini saias, porque pode ser aquela mais controversa, não é? Mini saias. Eu gosto de mini saias. A Sofia não se sente agora tão confortável com mini saias. E foi uma decisão dela, porque se calhar sente-se mais vulnerável, exposta, até a postura dela, se usar, e como se não se sente tão à vontade, até a postura vai estar diferente, porque vai estar incomodada. E a nossa linguagem, verbal e não verbal, vai notar isso. É o mesmo de eu ter um sapato apertado. Pode estar espetacular, num vestido glamouroso, espetacular. Se tu tiveres um sapato que te aperta o pé, te dói, já estás há 4 horas com o sapato calçado, achas que vais ficar bonita? Vais ficar confortável. Os outros vão olhar e vão sentir que tu estás em dor e a tua expressão não está assim muito bem, mesmo que tu sorrias, há ali qualquer coisa que não passa. Mas uma coisa é eu dizer assim: eu agora não vou usar, não quero, não me sinto bem, acho que já não faz sentido tão curto para mim, não me identifico. Eu olho ao espelho e parece que já não gosto. A outra é: eu queria continuar a usar saia, mini saia, fica-me bem, sinto-me que fica bem, mas se calhar já não é para a minha idade. O que é que os outros vão achar? Olha, agora com esta idade anda-me assim vestida, não é? E esta crítica, que muitas vezes a gente não ouve, mas olha e pensa que por a pessoa estar a olhar já é isso que está ali a interpretar. Porquê? Porque são os nossos sabotadores, porque eu não gosto de me ver. Não é pelos outros, é porque eu não gosto de me ver. É isso mesmo, Sofia, isso é espetacular, porque tu começas e há outras coisas e há a forma de tu dares a volta a outras coisas, ou seja, é só com a mini saia que eu me sentia sexy ou sensual, porque nós não morremos para a vida. Mas se calhar vais encontrar noutras peças aquilo que tu sentias com a mini saia e vai trazer ao de cima esse reforço da confiança. Imagina, até estás de calças, estás ali com uma blusa gira, tu dizes assim, assim, poderosa. Não tivéssemos nós tido mal ainda há bocadinho com mulheres poderosas. Isso da idade, até agora não bateu. Mas é espetacular. A maioria das mulheres, a mim também ainda não bateu. Bateu-me foi para eu viajar sozinha, aí bateu. Eu só me apetece viajar sozinha, pelo menos uma vez por ano. Gosto muito de viajar com os amigos, mas preciso de uma vez por ano estar comigo mesmo. Mas é importante nós percebermos que é por opção. E é tudo tão leve quando é por opção do eu quero. É maravilhoso, não é, Sofia? É espetacular. E então, vou aqui passar. Até há aqui uma coisa que podemos, e posso dizer que, por exemplo,
falando aqui com este contexto que a Sofia nos deixou aqui. O evitar, o que é que acontece muitas vezes com estas mulheres? É evitar usar os vestidos, as saias, os decotes, por achar, ou já não combina, ou já não é pela idade, ou se calhar já não faz muito sentido. Reparem, é importante perceber se faz ou não sentido. E às vezes peguem nas peças, vistam-se e vejam, porque aqui também se trabalha o desapego. Porque às vezes o armário também está tão cheio, porque mantemos coisas que não fazem sentido e também perdemos um pouco a clareza de diluir quem nós somos. Até é mais difícil esta busca do que é que faz sentido para nós atualmente. Vamos deixando para trás bagagens de quem fomos. Não é apagar, mas não vale a pena continuar. Não faz sentido agora e está tudo bem. Por exemplo, o mudar, por exemplo, as cores dos batons, o ir para mais discreta, se calhar isto já é demais, porque o batom também é usado muito pela sensualidade, é um ícone muito da sensualidade. E quando uma mulher com a idade pensa que já não é, ou que já não é permitido ser, não é? Como se o prazer deixasse de poder ser em qualquer idade, também há esta descrição de, vou pôr um bocadinho mais os nudes e tal, e vai-se progressivamente apagando e diluindo e desaparecendo aquilo que a pessoa até era, e se calhar até era conhecida por isso também. Comprar lingerie bonita, até tem aquela coisa de comprar lingerie, mas depois não a usa, ou raramente usa, ou é quando o rei faz anos, ou é para a ocasião especial, como se estar viva não fosse a ocasião especial. Vocês têm peças que se calhar raramente a usam, que eu não estou a falar de festas, nem com lantejoulas, nem nada disso, mas se calhar raramente a usam. Porquê? Porquê? Toca aí a fazer uma análise ao vosso armário e começar a usar peças que vos façam sentir bem e que vocês gostam e mimem-se, e quando se acabar aquela peça vem outra para fazer um novo propósito. Tenham um brilho em vocês. Isso traz-vos energia, traz aí a resgata tanta coisa. Opa, é maravilhoso. Hum, eh, Também há uma coisa que eu queria, muitas vezes esta mulher diz: eu não ligo a essas coisas. Liga sempre. E há uma coisa que eu também queria falar, que é o receber o elogio. E receber o elogio, muitas mulheres, quando recebem, acabam por, ter receio, já não sei onde é que estava ali. Ter receio, não é ter receio, recebem o elogio, quando tu és elogiada, as mulheres não sabem lidar às vezes com o elogio. E quando é mais velha, parece que ainda pomos em causa se é verdade aquele elogio ou o que é que terá por trás do elogio. Já viram? Nós devemos agradecer o elogio. É alguém que genuinamente nos está a dizer algo que é bom. Muitas mulheres acabam por se sentir ali um bocado, ai, como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Ou seja, às vezes os outros acreditam mais em nós do que nós em nós mesmas. E então é bom que tu também penses como é que lidas com o elogio, para ver como é que está aí a tua confiança. Isso também é um bom termómetro da confiança. O que é que acontece quando reprimes esta parte da feminilidade, do ouvir, do escutar? Até por acaso ontem lancei um post que eu estou assim, tipo, eu não quero ouvir, não é? Eu não quero ouvir aquilo que eu sinto, aquilo que quero trazer ao de cima. E às vezes andamos assim, nós próprios não estamos a querer ouvir aquilo que a voz interior quer dizer. O que é que acontece quando nós reprimimos isso? O espelho começa a ser um incómodo, o corpo torna-se um território muitas vezes estranho, nós perdemos, deixamos de contactar, até o ato de nos pôr creme no corpo é algo tão não pensado. Às vezes nós precisamos de ver, sentir, olhar para nós, olhar para todas as partes do corpo, ter coragem, eventualmente de nua, estares em frente ao espelho. Olha-te sem vergonha, despe-te isso, de ti, dos teus complexos. Ninguém está a ver. Enfrenta quem tu és, o que é que te dói, o que é que não te dói. Porque é nesses momentos que nós vamos trabalhando onde é que deve-se mexer. Foi quando eu confrontei as minhas dores que eu percebi o que é que eu precisava trabalhar.
A autoestima começa a oscilar. No trabalho, a presença enfranquece, deixas também emitir alguma opinião. Há pouco tempo, não foi há muito tempo, foi, olha, em dezembro, penso que não estou enganada, penso que foi em dezembro, que estive numa sessão de 1 para 1, estive a dar uma sessão de 1 para 1, uma mulher incrível. Todas as que vêm ter comigo são incríveis, têm histórias que às vezes me fazem chorar. E, no entanto, ela dizia que quando ia para uma reunião, às vezes nem associavam que ela era a dona do negócio, pensavam que era uma funcionária. Ah, sim, mas ela gosta dessa posição. Não, ela quer que tenha a arte de ser dona do negócio. Na simplicidade, no doce que ela é, mas com confiança. Isso também se deve transmitir, porque às vezes há aquela coisa do: "Ai, eu sou simples". Não, é preciso confundir brio e autocuidado com simplicidade simplicidade é diferente, porque uma coisa é eu não cuidar de mim e digo: "Ai, eu sou simples, eu não ligo a essas coisas". Não, eu posso ser simples e estar muito briosa e estar com uma presença que toda a gente sabe que sou eu, que estou ali a gerir e à frente do negócio, entendem? É que nós engolimos uma cassete muito confortável às vezes e depois repetimos por meses, anos, décadas. Na relação afetiva, o desejo muitas vezes também arrefece, tudo à tua volta arrefece. Não é só connosco, e quando nós estamos bem, tudo muda também. Eu costumo dizer, quando nós mudamos em nós, o resto vai mudar também. E até as pessoas ao teu lado e até com quem privam contigo, quem dorme contigo, vai sentir isso. Vai mesmo sentir isso. Até vão dizer: "O que é que se passa? Tu estás diferente". Porquê? Porque tu também estás tão confiante. Acham que isso não se sente? Claro que se sente. A energia vital diminui. Tudo em ti vai diminuir, vai ficando cinzento. É que parece mesmo, vai ficando cinzento. Estão a ver as cores com muito sol? Ao fim de algum tempo, os tecidos e tudo, por exemplo, ficam assim desbotados. É como nós ficamos. Tínhamos lá um restício da cor e mantém-se as cores, mas desbotadas. Perdes vida. E então é importante tu não reprimires aquilo que sentes, para os outros também perceberem quem tu realmente és. E isso é a autenticidade, é assumir o que tens de menos bom com aquilo que tens de espetacular e mudar aquilo que tu queres mudar e que está nas tuas mãos poder fazê-lo. Porque às vezes andamos em luta com o exterior, com tudo aquilo que a gente não domina e não fazemos o essencial, que é aquilo que eu posso fazer por mim. O que é que eu posso mudar em mim? Por exemplo, só um exemplozinho. Com isto da tempestade, eu inscrevi-me para ter aulas de piscina, já havia começado em outubro e estou há mais de um mês sem aula. Estou há mais ou menos um mês sem aula. Então não vou fazer exercício físico, não há piscina, não vou. Vou fazer outras coisas para substituir, não vou fazer assim porque a piscina está fechada, entendem? Às vezes acomodamos à espera que tudo aconteça, ou quando eu tiver o corpo XPTO, que eu vou vestir de forma a que eu gosto de me ver ao espelho. Então isso nunca vai acontecer, não é? A feminilidade não se resume à roupa, é energia emocional integrada. É quando tu chegas a um patamar, aqui como a Sofia estava a dizer, chegas a um patamar que pá, isto é mesmo importante para mim. Na aquilo, eu gosto daquilo. É pá, espetacular, gosto mesmo. E fica-me bem, até gosto, quero lá saber. E teres isso com consciência e propósito é espetacular, porque não estás refém nem de modas, nem de tendências, porque isso é um leque de ajuda, é uma ferramenta de apoio. E só vais lá pegar se fizer sentido para ti. Se não fizer, está tudo bem. Quando deixas de esconder o que sentes, o teu corpo começa a falar por ti. A tua postura fala, tudo fala, a comunicação fala, a forma de andar, a forma de sorrires, o teu brilho no olhar a falar das tuas coisas, até a falar do teu negócio. Tu brilhas, por exemplo, a falar da tua família, tu brilhas, dos teus filhos, tu brilhas, e eles também, ao falar de ti, tu vais ser, por exemplo, uma inspiração. Porquê? Porque estás a assumir quem tu és. Tu és o exemplo para quem está ao teu lado.
dos funcionários, de tudo, dos teus amigos e até das pessoas estranhas que não te conhecem, mas te veem, por exemplo, num local público a fazer uma determinada atitude e dizem: "Pá, fogo, que postura, não a conheço, mas espetacular". E vais servir de exemplo, como exemplo. Qual é aqui o desejo mais profundo? É que temos sabotadores, temos dores, temos muita coisa, mas também temos desejos, fogo. Então não é? Temos aqueles desejos que nem às paredes contamos, às vezes nem sabemos que são os nossos desejos mais profundos, mas temos sempre desejos. E temos os desejos de sentir desejável, sem culpa, sentir viva no próprio corpo, sentir prazer no próprio corpo, ser admirada sem medo, expressar sem se ter de justificar. Mas e porquê? Ai, olha, às vezes até antecipas a tua justificação de alguma coisa. Ai, eu penso assim porque eu fiz assim por. Às vezes só precisas dizer que faz assim. Porque se as pessoas já estão habituadas a quem tu és e como és, já não esperam outra coisa senão aquela atitude tua. Amar e ser amada e amar-se, não é? Mas não depender do amor do outro, porque às vezes é aí que acontece, é a validação vir só por causa do outro lado. E esta dependência emocional faz muitas vezes com que nós não saibamos projetar também aquilo que somos na nossa identidade pessoal. E amor próprio não é futilidade, é reconectar com a tua energia feminina sem vergonha. E o que acontece, e que sinto que acontece muitas vezes, é que nós queremos ser tanto perfeccionistas, mostrar que somos competentes, mostrar um excelente trabalho, mostrar que estamos bem, bonitas, apresentáveis, tudo, 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 que estamos tão focadas no resultado, no, no concreto, na praticidade, e tudo isso é importante, mas depois esquecemos da delicadeza, do feminino, da criatividade, das coisas, da generosidade, das coisas mais sentimentais, que às vezes acabamos por achar que isso é algo menor ou que isso atrapalha para outras conquistas e, no entanto, dentro de nós existe sempre o lado feminino e masculino, e os homens também têm, é dentro de cada pessoa. E o masculino é muito resultados, é muito pragmático, muito prático, muito de fazer, e as mulheres é mais a sensibilidade, a criatividade, a parte delicada, a harmonia das coisas. E nós a querer apagar um lado vai ter consequências. E então o importante é este equilíbrio interno. Houve uma altura que eu percebia que estava com o lado masculino muito ativado e estava a ouvir pouco o meu lado feminino. Tanto que eu o escondia. Não é sempre que eu me visto assim, nem os vestidos, nem calça, nem saias. Eu só usava calças e escondi-me atrás da praticidade que as calças traziam. Hoje eu visto calças e estou de calças, mas por opção. Me apeteceu vir para aqui de calças. Mas se me apetecesse eu vinha de saias sem me sentir mal com isso. Entendem? Uma coisa é a opção, a outra é eu estar refém de algo que eu não consigo explicar, nem consigo sair daqui. Qual é a solução? E já quase aqui em jeito de reta final. Convido-te a fazer exercícios de reconexão sensorial, ou seja, deste lado mais feminino, deste lado mais gentil e generoso para contigo, de olhares ao espelho e os teus olhos brilharem quando tu olhas e te vês para ti. Não estás ainda como gostarias, tudo bem, mas o primeiro processo é mesmo esse, é o teres a coragem de te olhar, com olhos de ver, não é só passar como a gente: "Ah, mas eu vejo, eu estou a lavar os dentes e olho para mim", não, olhos de ver. Qual foi a última vez que te vestiste para sentir prazer, de gostares? Aquela peça que está ali guardada para a ocasião de quando fores ter um jantar de amigos, não, veste-a quando amanhã, foi passando amanhã, veste-a. E não por adequação, para parecer bem ou porque não te sentes. Tenta perceber quando é que te vestiste realmente com prazer de vestir. De olhar para, olha, hoje eu vou vestir isto porque me apetece mesmo, gosto mesmo disto. Eu já vou ver mensagens, está bem? Que peça tens no teu armário que representa uma parte tua que deixaste de valorizar? Tu gostavas tanto de ver com aquela peça, porquê é que deixaste de gostar de ver? Ou porquê é que deixaste até de vestir aquela peça? Se ela te vai trazer isso tudo que tu gostavas.
Começa a perceber e a perceber os teus porquês, porque são esses porquês destas escolhas que vais fazendo, às vezes sem pensar e em piloto automático, que te vão dar algumas respostas e clareza. E pensa, o que é que está ali que já não faz sentido? Diz um tchau, guarda. Eu às vezes há mulheres que não conseguem logo desapegar, que têm medo, então e se eu quiser voltar a usar? Eu estou numa caixinha, guardam longe da vista, guardam num roupeiro, numa zona diferente, numa arrecadação, no que seja, no sótão, onde for, e depois se estiverem muito tempo sem ir lá, 1 ano, 2 anos, é porque se calhar não fazia falta aquela peça. E deiam. Então, só para não sentirem aquele coisa de: dei e agora queria". Assim ainda tem ali um período de tempo, mas pelo menos não está a atrapalhar ali no roupeiro. Que emoção surge quando pensas em usar essa peça que vais pegar, que é aquela peça especial? O que é que surge? Começa a dar nome às tuas emoções, começa a perceber o que é que te aflora a pele, porque é isso que tu vais querer que a maioria das peças te traga. Não é sentir-te bem só uma vez por mês, é sentir-te bem continuamente. E há dias em que te vais sentir ainda melhor, que vão ser aqueles picos maiores, mas estamos num patamar superior. Em tudo está a ser elevado, tudo é maior do que o que estava antes. Um exercício, por exemplo, para esta semana que te convido a fazer. Usa uma cor, pega numa cor que te faça vibrar, sentir confiante. Agora que está a vir aí o solinho, a lembrar que a primavera já chegou, ou está a chegar, digamos assim. Pega aí numa peça que te faça vibrar, porque a cor tem um significado, tem simbologia e vibra connosco. Um detalhe, um acessório que se conecte contigo. Vou usar aquele brinco, vou usar aquelas pulseiras, vou usar aquilo que já não usava há muito tempo, vou usar aquela pregadeira, vou usar aquele lenço de uma maneira completamente diferente do que eu usava. Vou usar aquele sapato que já não usava há muito tempo. As pessoas até se me virem de salto alto, até estranham. Está tudo bem, é para ti, é para ti. E cria um gesto consciente diante do espelho. Seja uma frase, uma palavra, um sorriso, qualquer coisa que sempre que te olhares ao espelho, faças. Seja um beijinho ao espelho, seja um coraçãozinho ao espelho, seja um gosto tanto de ti, seja um abraço a ti próprio, qualquer coisa, porque isso vai reforçar. Isto não é performance, não é para ser bonitinho, não é para nada, é para ti. Ninguém vai lá estar a assistir, não vais ter câmaras, a não ser que as faças, metas a filmar. É uma coisa para ti. É este reforço interno que parece algo tão. Sofia, isso faz algum sentido? Faz mesmo. Acredita. Isto é reconexão emocional. Então, qual é a conclusão já aqui em jeito quase de encerramento? Sentir não é fraqueza. Estes sentimentos que tu vais nutrindo por ti, que tu se calhar estás assim e não queres ouvir, não queres deixar aflorar, porque depois podes não controlar aí a tua voz interior, porque queres deitar cá para fora muita coisa que estava aí enterrada dentro. Mas às vezes é preciso mesmo. Isto é maturidade emocional e é autoconhecimento. E esconder-te de ti, ou esconderes o teu feminino, o teu lado mais feminino, não é querer ou não é algo que te torne mais respeitada. Ela agora tem de usar o smoking ou o blazer para ser com ar profissional. Não, não tens. Não tens, eu não estou aqui de blazer. Só que isto cria-se um estigma e cria-se aquele estereotipo de uma mulher profissional tem de ser assim, catalogada, uma redoma, e isso não há espaço para tu trazeres ao de cima a tua criatividade, nem a tua autenticidade. Isto não é um copy-paste formado. Claro que há coisas, há bengalas que nos ajudam, se tu fores um bocadinho mais insegura, claro que há coisas que nos ajudam, o blazer pode-te ajudar a criar isso, mas não deves depender disso, deves ser tu própria. Olha a Iris. Tu não precisas voltar a ser jovem, há muito aquela coisa da nostalgia de ir para o passado, mas não, pelo contrário, tu estás diferente. Um bebé também é diferente de uma criança é diferente de um adolescente é diferente de um adulto é diferente de uma pessoa mais velha ou de um idoso. Cada fase tem o seu momento. Vestimos uma roupa diferente, o corpo é diferente, esta nossa pele fica diferente, mas o caráter e aquilo que te alimenta e o teu alicerce é interior e é completamente diferente. O que precisas sentir-te inteira e completa é de ti mesma.
passe e os anos que passarem. E se fez sentido para ti e se achas que ir a fundo com uma direção de vários pontos é importante e conectaste contigo, se tu sentes que algo dentro de ti já aquela voz que não quer calar, eu costumo dizer muito isso e é verdade, às vezes há aquela voz que não quer calar, que a gente já está a fechar a boca e já estão a sair. E às vezes isto vem mais com a idade, chega um momento que quebra, não dá mais, não dá mais, não dá mais. Ou damos em malucas ou acabamos por deitar cá para fora aquilo que nós, que está aqui dentro, que quer dar, aparecer no mundo. E se tu estás em momento de transição, momento da idade, por exemplo, menopausa, pós-gravidez, que às vezes também acontece isso, um momento de desconexão contigo, em que o espelho mostra ali qualquer coisa que tu já não estás a gostar, porque o espelho é o reflexo de emoção. Então fica aqui o convite para entrar no desafio. São 21 passos, são 21 dias para reconectar. Algumas partes tu foste silenciando. Não é só parte estética, também tem, claro, tem aqui a parte do tipo de corpo, valorizares o tipo de peças para o teu tipo de corpo, o que é que mais funciona ou não. Tens aqui a parte da simbologia da cor, a cor, tens os acessórios, tens isso tudo, mas também tens outra parte que é a tua visão, a tua identidade, o teu perfil, de uma forma mais ligeira do que uma mentoria, porque a mentoria ainda tem um perfil mais detalhado e mais dissecado, mas aqui vais começar a perceber que existem características tuas que vão refletir muito a forma como tu te vestes e escolhes a roupa e o que é que faz sentido. E então trabalham aqui, são aqui trabalhados 21 passos. Se fizeres sentido, tens aqui o QR Code, mas eu também vou partilhar aqui contigo, aqui, se quiseres, e depois também manda aqui mensagem, se fizer sentido para ti, eu envio-te a mensagem. Eu tinha aqui, acho que está aqui. Acho que é este. Bom, vou ver aqui só o último comentário. E é da Sofia. Oh, Sofia, muito obrigada pelos teus comentários. E vai ser uma inspiração também para outras mulheres para dizer assim: eu sinto mesmo que a Sofia. Eu, por exemplo, gosto imenso de usar roupa com bonecos. Já ouvi até amigos do meu filho falarem disso. O meu filho sabe que os pais adoram bonecos e que não há idade para isso. E, Sofia, é, é usar com intenção e com propósito. Porque se me vais dizer assim, eu vou ser levada a sério por usar coisas muito infantis, vais ser levada a sério se toda a tua postura estiver coerente com aquilo que tu queres passar. E eu conheço, Sofia, conheço daqui do online, porque temos a mesma mentora. Mas uma pessoa que não conhece, é importante aquilo que tu digas, com aquilo que tu faças, esteja tudo alinhado também com aquilo que tu te apresentas. E quando isso está alinhado, tu podes tu usar esse tipo de peças como tua imagem de marca, usares isso como o teu cunho pessoal, em que és conhecida por isso, mas que todo o look, o todo, porque eu digo que nós não somos só os brincos, não somos só o cabelo, não somos só a maquilhagem, não somos só o sapato, não somos só a roupa, nós somos um todo visual, mas que o teu todo esteja harmonioso, seja um casamento giro, em que tu olhas e não tenhas aquele ar de infantil ou imaturo, mas que a tua presença fala mais do que isso. E pode ser muito divertida, pode ser isso tudo, mas existe aqui uma intencionalidade por trás. Não estou a dizer, ai, agora tudo muito pensado. Não, pois acaba por ser muito leve, mas começa a usar isso quase como uma estratégia e não olha, sempre gostei, os pais gostam, eu gosto e o meu marido, e então é engraçado, mas que seja muito mais do que isso, que seja o teu cunho, que seja, até possas brincar com isso, mas com uma mensagem por trás disso. Isso é espetacular. Ou seja, não há uma idade definida, temos deixado de gostar destas coisas associadas mais à parte de infantil. Pelo contrário, nós temos imensos desenhos e filmes de animação
que são muito, muito profundos, muito profundos. E que não são para criança. Quer dizer, as crianças vão ver, não vão interpretar como nós as mensagens subliminares que lá estão. E então é muito interessante tu poderes usar isso, e se dá prazer, usar de uma forma ainda que mais impacte, que seja ainda mais trabalhada e mais brilhosa. E isso é espetacular. Conseguir fazer uma coisa que habitualmente pode mudar ali o contexto das coisas, porque eu tive uma cliente que entrou em contato comigo que ela se vestia assim um bocadinho mais. Uh, uh, Nem era adolescente, ela nem usava essa palavra, ela até dizia que se sentia que não era levada a sério como gostava, porque tinha o seu negócio e levava-no um bocado tipo, é a menina a falar, e não valorizavam tanto aquilo que ela dizia como se fosse algo mais sério. E então ela estava, mas ela própria estava a começar a querer florir ali o seu lado mais sensual. Ela tinha um corpinho espetacular e muito bonita, ela é muito bonita, mas muito insegura. Então sempre se escondeu atrás daquela imagem para não se revelar, com medo de parecer, lá está, exagerada ou para parecer vulgar. E então ela queria se sentir um pouquinho mais sensual e queria ficar mais deixar um pouquinho mais de lado aquela presença mais dessas peças com bonecos. Mas porque ela sentiu isso e queria já esta mudança. Mas tu, gostando disso, os meus parabéns, porque não deixaste de o fazer por causa de algumas coisas, ou de padrões, ou de ideias que às vezes estão pré-feitas, como se não fosse permitido fazê-lo. Isso é muito bom e fazê-lo com intenção é espetacular, Sofia. Muitos, muitos parabéns por isso. Ficamos por aqui. Olha, muito grata a todas vocês que estão aqui. Quem for ver em diferido já sabe, pode andar para a frente em velocidade mais rápida, pode deixar comentários. E se fizer sentido para ti, começar já hoje, ainda no mês do amor, e que seja do amor próprio, olhar para ti também, para que seja mais fácil também olhar para fora. Então, fica aqui o convite para entrar no desafio de 21 dias. Comigo, será online, será à velocidade que tu definis para ti, com o horário que definis para ti também. Um beijinho, uma ótima continuação. Já sabes que a semana começa a segunda. Se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Mas hoje, sendo terça, espero que tenha começado ontem muito bem a semana, mas que agora seja ainda melhor. Um beijinho enorme, uma boa continuação e voltaremos a ver aqui no digital e na próxima live, que será no próximo mês, que já tem tema, que é permitir. Beijinhos e vamos vendo por aqui.